Pois é, galera. Elton Pita para resolver exercício de física com vocês. É um prazer essa oportunidade de resolver exercício com você, facilitar a sua vida aí nessa etapa de estudar conceitos e exercícios de física. Se você não tem essa lista, baixe aí em PDF Composição de Movimentos do conteúdo Cinemática Vetorial. É um assuntozinho osso que o pessoal não se sente muito bem, mas a gente veio malhando desde o início, estudando os 4 casos de composição, até chegar neste caso que é uma mistura de 2 deles apenas, usando a mesma manobra de sempre, soma vetorial. Vamos lá? Um porta-aviões move-se sobre um rio com velocidade constante v0 em relação às margens já do rio. Sobre o porta-aviões move-se um vagão com velocidade v1, vocês estão vendo na figura que é sentido oposto. Velocidade v1 em relação ao porta-aviões. E sobre o vagão move-se um indivíduo. Porta-aviões, vagão, indivíduo. Com velocidade v2 em relação ao vagão. As velocidades v0, v1 e v2 têm a mesma direção, mesma reta, unidirecional, e os sentidos estão indicados na figura, sabendo-se que o módulo de v0 vale 12, o módulo de v1 vale 5, o módulo de v2 vale 4. Como é que está a sua leitura? Vetor tem um significado, módulo tem outro significado. Calcule o módulo da velocidade do indivíduo em relação às margens do rio. A pergunta foi bem clara, hein? Velocidade do indivíduo em relação às margens do rio. Então tá aqui a representação, as 3 pessoas, porta-aviões, vagão, indivíduo. E as 3 velocidades envolvidas, e essa é uma quarta, é uma velocidade resultante, você percebeu? Saca só a soma que está rolando aqui, ó. Velocidade relativa 1, a velocidade do indivíduo em relação ao vagão, mais velocidade relativa 2, a velocidade do vagão em relação ao porta-aviões, mais velocidade relativa 3, velocidade do porta-aviões em relação à Terra. Já ele disse margem, né? Isso tudo totaliza uma velocidade resultante. Mas quem é quem, né? Vamos organizar aqui. A velocidade relativa 1 é do indivíduo em relação ao vagão. Vou chamar de VI, V de vagão, ok? Mais a velocidade relativa 2 é do vagão em relação ao porta-aviões. Velocidade do vagão em relação ao porta-aviões. Mais a velocidade relativa 3 é a velocidade do porta-aviões em relação à margem, segundo o enunciado. Porta-aviões em relação à margem. Isso vai nos trazer uma velocidade resultante. Você conhece essa técnica? É meio feio fazer isso, não é conceitual, mas é bem funcional. Indivíduo em relação ao vagão. Vagão em relação ao porta-aviões. Uma espécie de corte de intermediário. Vagão em relação ao porta-aviões. Porta-aviões em relação à margem. Uma espécie de corte nessa velocidade relativa. E quem que sobrou? Sobrou que a velocidade do indivíduo em relação à margem. Velocidade do indivíduo em relação à margem, que é justamente a pergunta do exercício. Vamos às notações usadas pelo enunciado. Indivíduo em relação ao vagão foi chamado pelo exercício de V2, velocidade V2. É uma soma vetorial, hein? Se liga. Vagão em relação ao porta-aviões foi chamado de V1 pelo enunciado, mas não sei se você percebeu, mas essa pessoa aqui é uma espécie de velocidade de arraste. Faz sentido isso na sua cabeça? Igual às outras questões. Velocidade relativa mais velocidade de arraste compondo a velocidade resultante. E que velocidade de arraste é essa?
o porta-aviões se movendo em relação à Terra, arrastando esses outros movimentos. O exercício chamou de V0. Essa soma das velocidades relativas com a velocidade de arraste compõe a velocidade resultante do indivíduo em relação a quem está olhando lá de fora da margem. Ótimo! Então, estruturou isso na cabeça, a soma vetorial, agora vamos trabalhar as contas, como efetuar os cálculos. Bom, se liga aí nos sentidos. V2 e V1 têm o mesmo sentido. Então, como é que efetua o cálculo desta soma vetorial? Se os dois vetores que estão sendo somados têm o mesmo sentido, como é que efetua o cálculo da soma vetorial? Soma os módulos. Soma os módulos. Então, a gente vai somar os dois valores fornecidos pelo exercício. V2 e V1, V2 vale 4 e V1 vale 5. V2 vale 4, o módulo de V2 é 4, mais o módulo de V1 é 5. Isso totaliza uma velocidade de 9 metros por segundo. Ok, efetuamos esta soma vetorial, calculamos o módulo desta soma vetorial através da soma dos módulos de cada um. Agora puxa aí o V0 e faça a análise dos sentidos desses dois vetores aqui. Essa velocidade de 9 aponta para a direita no nosso desenho. E a velocidade V0 aponta para a esquerda. Temos aqui sentidos opostos. Como é que efetua o cálculo de uma soma de dois vetores de sentidos opostos? Subtrai os módulos. Subtrai os módulos. Então vamos lá em cima efetuar esta subtração. O módulo de 9 menos o módulo de 12, que é o valor de V0, veja lá. V0, V0, V0 vale 12 metros por segundo, confirmando. Teremos aqui um valor negativo, a gente pode colocar eles em módulo, claro. Estamos calculando aqui o vetor resultante, então podemos colocar em módulo. Módulo de menos 3 é o módulo do vetor resultante. Este vetor resultante é a velocidade do indivíduo em relação à margem. Então veja que efetuamos aqui alguns passos. Primeiro passo, enxergar a soma vetorial. Velocidade relativa mais velocidade de arraste compondo uma velocidade resultante. Temos duas velocidades relativas, inclusive. I em relação a V, V em relação a pá em relação à margem. Então teremos I, o primeiro, em relação à margem como resultante. A anotação do exercício foi do indivíduo em relação ao vagão, V2. Do vagão em relação ao porta-aviões, V1. E do porta-aviões em relação à margem, V0. Mas como é que eu efetuo essa soma vetorial? Eu saio somando valores? Não. Depende do sentido. V2 e V1 têm o mesmo sentido para a direita. Então, para efetuar essa soma de dois vetores de mesmo sentido, a gente soma os seus valores. 4 mais 5, 9. Este 9 que aponta para a direita tem que ser somado com outro vetor que aponta para a esquerda. Como é que eu efetuo uma soma vetorial de dois vetores de sentidos opostos? Subtrai os módulos para descobrir o resultante. O módulo de um menos o módulo do outro.
Claro que é mais eficiente fazer o módulo do maior menos o módulo do menor, adotando um eixo de referência. Estamos estudando vetores, vetor é módulo. A velocidade resultante desta soma vetorial tem módulo 3, que é a resposta do exercício. Então, com todos esses movimentos, o indivíduo, aquele sujeito ali, ele acaba se movendo com esta velocidade de 3 relativa à margem do lado de fora dessa confusão toda. Então, porta-aviões para a esquerda, vagão para a direita, ele para a direita, mas ele acaba se movendo para a esquerda a 3 metros por segundo. Entender ou viajar? Tenta fazer essa de novo no papel, veja se você consegue diferenciar a questão vetorial da questão algébrica, veja se você consegue entender a lógica desta lista: velocidade relativa mais velocidade de arraste compõem uma velocidade resultante. Tudo bem? Tudo bem? Até a pro, galera. Tudo de bom para vocês. Tchau. Beijos.